amigo, que o doutor Paulo, que é advogado, meio polêmica essa entrevista aqui, mas vamos ver o que vai dar aqui, né? Porque eu tenho meus contrapontos, viu, doutor Paulo? Não é assim também. Vai chegar, vai falar só que... Não é assim o negócio, não é assim, não tem gerência. Vai ter as contrapontos também para o senhor poder responder. O doutor Paulo, eu quero apresentar ele aqui para vocês aqui, a gente vai decorrer da entrevista falar o porquê da pessoa dele aqui. Primeiramente, obrigado pela presença aqui, doutor Paulo, tamo junto. Obrigado, João. Quero também cumprimentar todos telespectadores em nome da Esther, né? Eu sou advogado dela, Paulo Lemos. E, João, nós estamos aqui preparados... Não é Esther. Quem que conhece Esther? É a Esther, conhecida como Tigresa VIP. Agora né? sim. Tá vendo? Já começamos. Sim. E estamos preparados para contribuir com qualquer pergunta que seja, de peito aberto e com muita humildade. Doutor Paulo, a gente viu aí, né, durante esse período que ela se prontificou a ser candidata, não sei se foi convidada, se ela já era filiada no partido ou não, e de repente o pessoal recusou, né, a candidatura dela, a cúpula, né, para que ela pudesse participar do pleito. Juridicamente, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Foi legal, não é legal? Por que isso tudo aconteceu? Ela conversou com o senhor a respeito disso? João, é lógico, né, que ela conversou comigo, até por eu ser advogado dela. A Esther, ela fez a filiação pela plataforma virtual do Partido dos Trabalhadores. O PT oferece essa ferramenta. Qualquer cidadão que quiser, nesse momento, comprovar isso, é só ir lá no Google e escrever Filia PT. Vai te remeter direto para essa plataforma. Você faz ali o preenchimento de todos os seus dados e tramita um processo interno dentro do partido que não é de responsabilidade de quem pediu a filiação, e sim da agremiação política. Se não houver impugnação nesse processo, ao final de 7 dias, a pessoa é considerada filiada e é emitida uma carteira, inclusive, com o número de filiação, como se fosse o CPF dentro do partido e a ficha de filiação. E tudo isso aconteceu com a Esther. Não houve impugnação, foi emitida a carteira, a ficha de filiação. É o que nós chamamos no direito de direito adquirido, né? Isso traz segurança jurídica, o direito adquirido. Mas veja bem, qual que foi então a alegação ou do partido ou das lideranças partidárias para essa impugnação da candidatura dela dentro do partido que ela foi filiada, que ela é filiada, que é PMDB, né? MDB. João, na verdade, quem tem acompanhado a imprensa, o dirigente estadual do partido, ele já deu mais de uma justificativa, né? Ele deu 3 ou 4 justificativas diferentes. Então, cada hora falando uma coisa de maneira contraditória, né? Todos sabem do áudio da deputada Rosa Neide, né? Revelando ali um nível de discriminação em face da Esther, né, da Tigresa VIP. Veja só, não houve instauração de processo, porque, João, ela foi filiada, a filiação dela se consolidou. Para você excluir uma pessoa filiada no partido, ela tem que ter cometido uma infração ético-disciplinar. E isso tem que ser apurado na comissão de ética e tem que ser instaurado um processo. A pessoa tem que ter direito ao contraditório, ampla defesa, como está previsto na Constituição Federal, na legislação partidária e no próprio Estatuto do Partido dos Trabalhadores. Ao final, para ter uma decisão que pode ser recorrida. E nada disso aconteceu. Ela simplesmente recebeu um e-mail dizendo que a filiação dela estava suspensa. E para você suspender alguma coisa, você está reconhecendo que existe, ou seja, reconheceram que havia a filiação. É a mesma coisa que eu estou dando a entrevista para você agora e eu recebi um e-mail que eu não sou mais inscrito na OAB, sem eu ter respondido nenhum processo ético-disciplinar. Entende? É um absurdo. Ou um médico recebeu um e-mail dizendo, você não está mais inscrito no CRM, no Conselho Regional de Medicina, sem ele ter respondido nenhum processo administrativo disciplinar. Então, o que fizeram é ilegal, é arbitrário, é nulo de pleno direito, e a decisão foi tomada num grupo de WhatsApp
onde não teve edital de convocação, não teve ata, não teve, a Esther não foi comunicada, não foi ouvida, fizeram uma espécie de enquete lá e decidiram pela suspensão da filiação dela. Eu tenho 20 anos de advocacia na área do direito eleitoral. Eu nunca vi algo tão absurdo como isso. Mas na ótica jurídica, não sei se o senhor vai recorrer, porque se for recorrer tem que ser junto ao próprio partido, né? Não tem outras instâncias que vão forçar ela a ser candidata, não sei se tem ou se tem. Como é que vai fazer nesse caso aí? Porque não tem mais tempo para se filiar em outro partido. Então, vocês acataram essa decisão dela não participar ou vocês ainda estão brigando para que seja independente? Não, é óbvio que não, né? Nós já recorremos, foi comunicado a Executiva Estadual, há um recurso interposto perante o Diretório Nacional, nós estamos aguardando o posicionamento e nós já requeremos à Executiva Estadual cópia de todo o procedimento que culminou na suspensão da filiação da Esther, mesmo sabendo que não existe esse procedimento. Se aparecer, ele foi forjado, porque não existe processo, né? Não foi feito, não foi praticado os atos necessários. Mas nós pedimos por formalidade, né, já para se preparar, para caso não haja uma reparação por parte do partido, que nós ainda acreditamos, da Executiva Estadual ou do Diretório Nacional, ingressar com uma ação judicial de declaração de nulidade, ato jurídico administrativo e obrigação de fazer. Para quê? Para revigorar a filiação da Esther desde o dia 2 de abril de 2022. Mas até quando que vocês podem ter, suponhamos, essa espera aí? Porque o pleito eleitoral está batendo as portas, outubro está bem aí, correto? Há um tempo, por exemplo, a candidatura dela não foi registrada, correto? Ou foi? Pelo partido? Na verdade, de ninguém foi registrado ainda, né? Porque nós não estamos ainda no período de registro de candidatura. Não, porque não teve a convenção, correto? Não teve convenção. Certo. A convenção do partido é quando? É de todos os partidos, previsto mas pela legislação tem data eleitoral. diferente de outra. Mas aí acontece dentro da janela das convenções. Mas assim, só para me... Você sabe a data, o período? Antes disso, acontece o registro das pré-candidaturas, né? Registro não, são lançadas pré-candidatura. É isso, doutor, é isso que eu quero te explicar, que eu quero te falar. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Ela pode, então, até esse dia, ser uma candidata caso haja um revés aí. Um revés nessa decisão política que foi tratada pelo partido. Pós esse período, não, né? Não, se houver a reversão, ela pode ser candidata. Então, mas só tem até o dia da convenção. Não, até o dia da convenção, lógico, ela tem que passar pela convenção. Mas se não houver essa mudança de posicionamento do partido, semana que vem nós ingressaremos com a ação judicial. Então, muito antes desse prazo, né, que seria o prazo das convenções... Mas o Poder Jurídico, ele tem esse poder de decidir em relação a um partido político, por exemplo, obrigar o partido político a Tigresa a ser candidata? O Poder Jurídico tem essa prerrogativa ou não? A discussão agora não é a Tigresa ser candidata ou pré-candidata. A discussão é reconhecer a filiação da Tigresa. O que nós estamos discutindo nesse momento é o revigoramento da filiação dela, que foi suspensa, repito, então, de maneira ilegal. Em reconhecendo a filiação, que é o que o senhor está falando, automaticamente ela é candidata, então? Seria isso? Em reconhecendo a filiação, não. Ela se lança como pré-candidata e vai aguardar as convenções, como todos os outros pré-candidatos, para ver quais vão passar pela convenção para ser candidato. Aí é outra etapa. A etapa que nós estamos agora é simplesmente de revigorar a filiação da Esther. E quando que ela fez a filiação dela? Desde quando ela é filiada no partido? A filiação dela está registrada a partir do dia 2 de abril de 2022, dentro do prazo da legislação eleitoral para poder ser pré-candidata e candidata. Então é recente, né? Mas ela já era filiada a algum partido político antes ou não? Ela decidiu agora, só esse ano, ser candidata? Ela não era filiada, mas ela, há muitos anos, ela defende o Partido dos Trabalhadores, ela já fez protestos com relação a estradas, com relação a outros problemas na sociedade, né? Ela, segundo ela, desde a adolescência, ela acompanha a trajetória do ex-presidente Lula, né?
e perguntaram já para ela, né, se ela iria para outro partido. Ela falou que não, que o único partido que ela aceita se filiar é o Partido dos Trabalhadores, porque ela defende as bandeiras, né, do PT. Então ela é do Partido dos Trabalhadores, ela não é MDB? Não tem nada a ver com o MDB, ela é do PT. Ela é do PT. Filiada até porque ela é, como o senhor falou já há muito tempo, ela é realmente lulista, né, vamos dizer assim. Sim, ela é lulista e ela reconhece isso tranquilamente, em qualquer entrevista, ela reconhece. Por quê? Porque ela, como ela diz, ela própria foi beneficiária de uma série de programas que contribuiu com a vida dela, né? Que auxiliou uma pessoa que veio de uma origem muito pobre, que passou fome, começou a trabalhar com 9 anos de idade, vendendo ovo, andando de bicicleta, depois foi pedicure, manicure, depois foi pescar isca para vender isca, ou seja, é uma pessoa que não teve uma vida nada fácil, né? Ela trabalha desde muito nova, hoje ela tem um trabalho de produção de conteúdo adulto, né? Onde ela tem a personagem Tigresa VIP, mas existe o ser humano Esther, e o ser humano Esther é uma pessoa muito forte, é uma pessoa que tem uma consciência política e uma inteligência muito grande. É uma pessoa que ela não aprendeu nos livros, mas ela aprendeu na vida o que o povo sente e precisa. Por esse princípio, como é que ficou ela? A cabeça dela, ela aceitou, ela quer mesmo ser candidata, ela quer brigar para ser? Ou é apenas uma área jurídica do senhor como advogado que quer encarar esse projeto? Não, na verdade, a Esther, ela tem uma decisão muito firme de ir até o fim. Ela pretende ser candidata, ela vai fazer tudo que tiver ao alcance dela, inclusive ela já sofreu alguns ataques, rebateu esses ataques. Mas que tipo de ataque, doutor? Ataques discriminatórios, né? Falando sobre chacota, né? Falando, enfim, como se principalmente um perfil moralista, né? De crítica sobre o trabalho dela, né? E aí, o questionamento que a Esther fez, ela falou, bom, esse é o meu trabalho, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou tirando o pão da mesa de ninguém. E aqueles que têm mandato estão desviando recurso público e estão tirando o pão da mesa de muita gente. Por que a filiação deles não é suspensa? Muito tempo. O PT não é um partido, então, que é um partido que tem esse tipo de característica, então, de minar as pessoas que podem dar um apoio para eles? Não está, o problema não está no partido? João, a Esther, né? Eu sou advogado dela. Eu falo de vez em quando o nome dela, Tigresa, porque o pessoal conhece ela. Sim. É mais conhecido assim, né? Sim. Mas a Esther, no caso. Esther, ela está sofrendo essa discriminação pelo próprio partido. Não está errado isso, doutor? Não é pelo partido. A Esther considera que o Partido dos Trabalhadores, que tem mais de 1 milhão de filiados, é um partido inclusivo. É um partido que aceita todos os tipos de pessoas. Mas por que estão vetando ela? Segundo a Esther, é meia dúzia de pessoas aqui do estado de Mato Grosso, da Executiva Estadual, que acham ser donos do partido. Quem são essas pessoas? São aqueles que votaram pela suspensão da filiação dela, que fazem parte da Executiva Estadual, né? E, inclusive, João, tem um manifesto assinado por vários filiados do PT, lideranças, fundadores do PT, que eles encaminharam para a Executiva Estadual pedindo que fosse reconsiderada a decisão. Essa decisão da Executiva Estadual, ela está sendo discutida dentro do partido a nível nacional. Tem pessoas de outros estados entrando em contato, ligando, manifestando apoio, filiados ao partido. Pessoas aqui do Mato Grosso se mobilizando, fazendo nota, encaminhando documento para a Executiva Estadual. Então, foi uma decisão de ocasião, sabe-se lá para que interesse atender, né? Eu não sei quem tem medo da Esther, mas que não reflete, segundo a própria Esther, a postura e o pensamento do Partido dos Trabalhadores e seus filiados, e sim de meia dúzia de pessoas que acham que são donas do partido. Mas essa meia dúzia de pessoas é maior do que esse 1 milhão aí
de filiados do partido, porque estão vencendo tudo isso, já que não estão impedindo a candidatura dela, já que ela é uma pessoa livre, ela é partidária, ela já soma com vocês há muito tempo, com vocês não, com o Partido dos Trabalhadores já há muito tempo. Não está havendo aí um tipo de equívoco ou retrocesso nesse sentido? Essas pessoas ocupam espaços de poder dentro do partido, né? Afinal de contas, são dirigentes do partido. Mas não tem mais gente além deles? Mas são só os 6? Não, são mais de 6 pessoas, né? Executivo estadual e o diretório muito mais ainda. Certo. Mas, com certeza, eles não são maiores do que a base do partido, do que os milhões de filiados. E é por isso que nós acreditamos, não só pela posição da base, mas também pelos aspectos jurídicos que eu já citei aqui, que a Esther vai ter, sim, a sua filiação revigorada. E depois vai para a segunda etapa, que é da sua pré-candidatura, onde ela vai apresentar a plataforma dela, né? Ela vai apresentar aquilo que ela defende. Nesse momento, o foco é garantir a filiação dela. A filiação de uma cidadã que está no pleno gozo dos direitos políticos, que preenche todas as condições de elegibilidade e não incorre em nenhuma causa de inelegibilidade e que não respondeu nenhum processo administrativo disciplinar. Vocês ainda estão na expectativa de que isso possa ser revertido na própria cúpula do PT, né? A expectativa é muito grande, na verdade, porque... O senhor tem conversado com outras pessoas lá da cúpula do partido? Na verdade, nós temos recebido informações, né? Até por eu ser da assessoria jurídica, então o nosso foco é mais na parte técnica, mas eu creio muito nessa reversão, por quê? Porque errar é humano, né? Agora, não reconhecer o erro e não reparar o erro, isso causa um dano que muitas vezes nós não conseguimos ter a dimensão dele, né? Então, a manutenção da interdição do direito de, não é nem de filiação, de manutenção da filiação no Partido dos Trabalhadores, e isso com certeza vai acabar afetando outras candidaturas e o partido como um todo aqui no Mato Grosso. E não é isso que a Esther quer. Na verdade, quem está sendo responsável por isso são as pessoas que interditaram a filiação dela. São essas pessoas que estão prejudicando o partido. Não é a Esther que está prejudicando o partido. Nós não podemos inverter a lógica, criminalizar a vítima. É quem praticou o ato arbitrário e ilegal. São eles que estão prejudicando o partido e a imagem do partido perante a população mato-grossense.